Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre Soledade e sou do canal Meu Mundo Autista. Muito obrigado por me permitir estar de novo dentro da sua casa. E, como a gente prometeu, a gente vai começar uma sequência de orientações ou dicas para que pais e professores possam, de repente, ajudar seus filhos em momentos diversos dentro dessas fases que a gente chama de fases da educação, que entra desde a alfabetização até a sala de aula. Mas é importante deixar claro que nenhuma dessas dicas são receitas de bolo. E como a gente respeita o espectro autista, o que se aplicou e deu certo para um, talvez não dê certo para outro. Então, a gente não fique magoado, não fique chateado se de repente, nossa, não deu certo. Não deu certo para você, talvez dê certo para o outro. E aquilo que a gente trouxer, talvez dê muito certo para você. Então, tenta aproveitar. A gente vai trazer hoje duas dicas de fases diferentes. E essas dicas eu vou falar para vocês do que aconteceu. A primeira é quanto à alfabetização. Muitos de nós temos a possibilidade de ter aquele tapetinho de EVA que a gente coloca nossos filhos, e o do meu filho foi um que tinha as letras. Sem a orientação e sem a determinada idade, crianças normotípicas ou autistas, elas não conseguem associar que aquela letra, aquele símbolo é uma letra, e ele vai precisar decorar ou vai precisar aprender para que ele possa ser alfabetizado. Então, quer dizer, aí a gente teve uma grande sacada de tentar transformar aquelas letras em sons que ele pudesse associar. Então, criamos um cantinho, um canto, uma canção em que associava as letras. Aqui não tem nenhum Xuxa só para baixinhos, né? É o Alexandre que criou uma ideia para que o Augusto, esse método foi utilizado com o Augusto quando tinha por volta de 2 anos e pouco, para que ele associasse aquele símbolo a uma letra. Então, vou passar o vídeo e eu acho que você vai passar várias vezes e a gente vai discutir sobre ele. Presta bem atenção no som e presta atenção no tamanho da letra. Se você pegar esses dois detalhes, você vai entender onde é que a gente quer chegar. Então, vamos lá, assistir. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Agora que você voltou, esse método, professor, me ajuda agora, você que está assistindo. Você conseguiu pegar a sacada? Consegue entender o que aconteceu ali nesse método? Eu não coloquei o tapetinho porque nem todo mundo vai ter esse tapete, tá bom? Então a gente precisa respeitar, porque nós temos situações e condições financeiras diferentes. Mas você imagina que a gente tenha colocado as letras no chão. As letras no chão, independente se é aquele tapetinho que nós conhecemos. Aí você faz o seguinte, por que ele fez assim? Se você prestar atenção, eu separei em 2 linhas porque foram 2 momentos diferentes. No primeiro dia eu trabalhei só a linha de cima, no segundo dia a linha de baixo. E então a gente entendia, primeiro dia a linha de cima, o segundo dia a linha de cima e a linha de baixo. Por quê? A gente não quer que a criança aprenda o alfabeto no primeiro dia, gente. Espera aí, né? Nem gênios. Então a gente, para poder conversar com você, pede que você entenda. Então quando você vê eu fazendo A, eu estou dando ênfase a uma vogal. Então faço uma coisa muito grande e evidencia. Ele talvez não perceba isso, mas lá na frente, esse exagero que eu dou nas vogais, eles vão associar quando a gente for para a escola e entender que aquela vogal, ela precisa ser separada das outras. Então quando eu falo A, aí B, C. Presta atenção na letra D. D. Eu jogo a mão lá para cima. A letra D, ela tem algo diferente. Ela é maior que as outras. Então, essa associação de menor e maior foi muito importante. E aí vem a brincadeira. E. Acabar aqui. Então, sempre A, B, C, D, E. Esse E. Era um barato, porque ele ficava repetindo toda hora. E. Que esse E gravou. A, B, C, D, E. Essa repetição
não promove a ecolalia, tá, gente? É para finalizar, é como se fosse um gancho de aula. Aquilo ele vai gravar, porque se você separar como é que uma pessoa aprende, você vai perceber que o visual mais aquilo que é ouvido promove um ganho maior na assimilação, tá? Vamos agora para a linha de baixo. Na linha de baixo você vai perceber que tem F, 2 batidas. São sílabas. São sílabas. Ah, mas Alexandre, você está forçando a barra para uma criança de 3 anos, 4 anos. Gente, eu estou colocando na mente dela que existe alguma coisa naquela letra. F, 2 batidas. G, 1 batida. H, são 2 batidas. Presta atenção. E aí vem o exagero da vogal. I. Para quê? Outro ponto de finalização que tem um exagero para que ele grave. Então, F, G, H, I. Entende? E aí entra a sua criatividade para que você possa explorar o resto do alfabeto. Tenta começar por essas do A ao E, depois até o I, e me fala o que aconteceu nessa fase de alfabetização, se ele conseguiu. Agora, professores, pais, olhe as batidas. As batidas estão sincronizadas com o número de sílabas que aquela letra fala, aquela letra devolve para ele. Então é importante que você comece a associar que existe alguma coisa. Nossa, ele colocou uma coisa maior na letra D porque a letra é maior. Ele vai aprender sensações, ele vai ter a percepção que existe menor e maior. Ah, a letra D é aquela ali do lado do C pequenininho, mas ele é grandão. Entende? Então, F, G, H, geralmente com a letra H grafada naquele H maiúsculo. Então, ele vai ver que tem uma coisa grande, encorpada, é um H, não é um H de homem, tá? Porque seria encorpado. Não, porque a letra geralmente ela vai ser apresentada de forma, às vezes, ela é caixa alta, então ela vai associar mais fácil. E aí o I da vogal, tá? Essa dica passou? Tem alguma dúvida? Volta lá no vídeo, assiste o vídeo de novo e você vai perceber que tem uma sacada bem grande. E se o tapetinho tiver ali, cara, foi assim que a gente trabalhou. A gente ganha esses tapetinhos, ele é muito baratinho, você encontra em várias lojas pedagógicas. Então, gente, comprar aqueles materiais caros, você podendo fazer seu próprio material, olha que sacada interessante. A segunda dica foi durante a época da escola. A professora tinha muita dificuldade, creio eu que vocês já passaram por esse problema, em que de repente a criança, quando ela começa a escrever no caderno, ela escreve em todos os locais do caderno, ela escreve em todo lugar, mas ela não segue o padrão que a professora deseja. Esse problema foi apresentado para mim, a professora falou assim, o seu filho não consegue escrever como a gente quer que escreva no quadro. Assim, a gente fica estranhando essas situações porque o professor joga para a gente uma responsabilidade em que, em tese, ele tem mais técnicas para poder me devolver sobre a situação. Mas aí não vamos discutir. Tudo bem, vamos tentar uma solução. O que foi feito? O caderno de Augusto foi colocado várias bolinhas. Essas bolinhas, elas significavam uma linha. Isso é uma novidade? Isso não é uma novidade. Na época dos meus avós, as professoras colocavam tracinhos para simplificar e até hoje fazem isso. Mas do Augusto foi treinamento, foram colocadas bolinhas. Então, se porventura queria que ele pulasse 2 linhas, 2 bolinhas ficavam em branco. A conversa com o professor foi da seguinte forma: professora, coloca do lado do seu quadro, acho que não vai atrapalhar a sua aula, bolinhas. E você escreve do lado da bolinha. Quando quiser que ele pule uma linha, você não escreve nada naquela bolinha, e aí você pula uma bolinha e na linha seguinte você volta a escrever. Ah, mas me ajuda também pedir uma solução. Tá aí uma proposta. É simples, é só do lado, antes de você começar a escrever no quadro, você enche o seu quadro de bolinhas e aí você escreve. Qual foi a situação?
acabou o problema. Começou a escrever onde a professora dizia que tinha que escrever. Isso é uma novidade? Repito, isto não é novidade, mas o problema é que houve um treinamento em casa para ajudar o professor na sala de aula. Essa responsabilidade é dupla. Essa responsabilidade é nossa, essa responsabilidade é dos professores. O professor notou a dificuldade, trouxe para os pais encontraram uma solução plausível e acessível, e aí a gente continuou fazendo aquilo que foi melhor. E aí, pronto, agora nós temos um caderno arrumado. Isso parece bobeira, mas não é, porque o fato de ele se sentir que ele agora acompanha a turma, ao invés de levar bronca do professor, poxa, você não conseguiu escrever, você está todo bagunçado. Imagina essas frases dentro de uma sala de aula, a gente sabe que pode acontecer. Aí ele se sente feliz porque ele conseguiu. Gostou dessa dica? Vão ter mais? Aproveita, gente. Se inscreve. A gente está conseguindo muita gente agora que está assistindo e a responsabilidade aumentou. Se inscreve, compartilha, fala para outros professores, para outros pais. Olha, tem um louco, um pai que está apresentando umas coisas bem interessantes. Então, ativa a notificação para você receber mais notícias. Gostou? Eu espero que você tenha gostado, porque está sendo um barato fazer isso aqui. Tá bom? Até a próxima.